Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Mesquita do Jardim Botânico, nessa série O Islã em Foco. Vamos falar hoje num pilar do Islã, mais um pilar do Islã. E você sabe, nós chamamos 6 pilares da fé. Claro, para a pessoa ser considerada muçulmana, antes de qualquer coisa é necessário que ela tenha a fé, a crença correta. Não se pode conceber alguém que se diz eu sou muçulmano, mas ela não tem a fé na mensagem do Islã. Imagina uma pessoa que fala eu sou muçulmana, mas eu não sei o que o muçulmano acredita. Contraditório. Ou fala eu pratico a oração, pratico o jejum, uso o hijab, uso taquia, tenho barbinha, tenho tapete de reza, mas eu não acredito nos pilares da fé. Então ele não é muçulmano. Ou melhor, ele nem entrou no Islã. E um dos pilares da fé que nós vamos falar hoje é que para a pessoa ser considerada muçulmana, ela tem que ter fé. Tem que ter a crença correta. É a crença nos livros. Como você sabe, os 6 pilares da fé são crer em Deus, nos anjos, falamos na aula anterior, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final, na predestinação, né? Hoje é a fé nos livros. O que significa a fé nos livros? O que compreendemos por a fé nos livros? Primeiro, nós muçulmanos acreditamos em Deus, em Allah, da forma que Allah revelou. Acreditamos em Allah da forma que Allah quer, não da forma que nós inventamos, achamos, criamos e assim por diante. O que compreende ter fé nos livros? É ter a crença correta. A fé, né? Crença que Allah, Deus, enviou, revelou sua mensagem. A sua mensagem tem crença, tem normas, tem códigos, tem exemplos, tem histórias dos povos passados, tem profecias que irão acontecer, tem nas mensagens de Deus aquilo que vai acontecer no pós-morte, dia do juízo final, predestinação, paraíso, inferno, julgamento, balança, tudo. Então a mensagem de Deus é tudo isso. O que é crer nos livros? É crer que Deus revelou, fez descer ensinamentos, né, através do anjo Gabriel ao seu mensageiro. Esta mensagem em árabe, risala quer dizer mensagem, rasul, mensageiro. A risala, a mensagem de Allah, né, nós chamamos de livros, tá? Por que chamamos de livro? Porque está registrado, né? Está registrado a mensagem de Deus no livro. Inclusive, toda vez que você escutar, você ler a palavra livro no Alcorão, livro tem alguns sentidos. Livros pode ser o destino, a predestinação que Allah escreveu para que tudo aconteça. Livro pode ser o Alcorão e livro pode ser os livros que Deus revelou aos profetas. O que é, então, crer nos livros? É a fé que esses livros são as mensagens que Deus revelou aos seus mensageiros. 2, que essas mensagens de Allah são sua palavra, o seu mandamento. 3, a fé nos livros que Deus mencionou. Deus, no Alcorão, fala que Deus mencionou os mandamentos para o profeta Abraão, sim, chamado Suhuf Ibrahim, mandamentos. Deus mandou os mandamentos para o profeta Abraão. Esses mandamentos foram escritos e transmitidos assim por diante. Deus também falou com Moisés e revelou um livro. Sim, Deus revelou um livro a Moisés, que a paz seja sobre ele. Esse livro que Deus revelou para Moisés, onde nesse livro tem as normas, as regras, fala de Deus, o dia do juízo final, fala das ações. Esse livro chama-se a Torá, chamado em árabe Taurat, em português Torá. E acreditamos também no Az-Zabur, que são os livros que Deus revelou ao profeta Davi, pai do profeta Salomão, que é conhecido como os Salmos. Acreditamos que Deus revelou um livro chamado Al-Injil, que é Evangelho ao profeta de Deus, Jesus. E acreditamos, por último, em quarto e último,
o que Deus revelou, o último das suas mensagens, o último de seus livros para a humanidade inteira, que chama-se Al-Quran, que é o Alcorão. Então nós cremos nos livros revelados por Deus. Cremos naquilo que Deus revelou aos seus profetas, que são chamados de livros. Porém, para uma particularidade da crença islâmica, nós acreditamos também que Deus falou, Deus revelou esses livros aos profetas na língua dos seus profetas. Esses profetas transmitiram aquilo que Deus falou para eles, para os seus povos. E nós sabemos que esses povos, as pessoas, os teólogos, os intérpretes, com o tempo sofreram a tradução da tradução da tradução, sendo que alguns manipularam, acrescentaram, subtraíram parte daquilo que foi escrito. Nós acreditamos que Deus revelou a Torá para Moisés. Acreditamos, mas a Torá que as pessoas, o Antigo Testamento, o Pentateuco que as pessoas têm em mão hoje, é o mesmo que Deus falou para Moisés? Porque no próprio Pentateuco está a narrativa que Moisés estava morreu, né? Então há uma contradição aí. O que temos no Pentateuco hoje é literalmente o que Deus falou para Moisés? Ou é a narração da narração da narração daquilo que dizem que Deus falou para Moisés? A narração da narração da narração daquilo que as pessoas dizem, os escribas dizem que Deus falou para Moisés? Nós muçulmanos acreditamos que esta não é a Torá que Deus mandou para Moisés. O mesmo acontece com Jesus. Allah mandou um evangelho para Jesus. Quantas na Bíblia católica nós temos hoje? Os evangelhos, quantos? Nós temos 4 evangelhos. São 4 versões diferentes ou complementares, 4 narrativas sobre Jesus. As narrativas sobre Jesus, que compõem hoje o evangelho, os 4 evangelhos, não significa literalmente aquilo que Deus disse. Não significa aquilo que Deus disse literalmente para Jesus. O que Deus revelou para Jesus, o filho de Maria, é o evangelho. O que as pessoas têm, tanto que tem os apócrifos, não é? Evangelho de Barnabé, e teve concílios para considerar o que era evangelho e o que não era evangelho. Mas qual era a mensagem de Jesus? Tanto que, se você fazer uma pesquisa ali no Google, vai descobrir que a língua que Jesus falava era o aramaico. E o primeiro evangelho foi escrito em grego há décadas, para não falar século depois de Jesus. E depois do grego passou para o latim. E permaneceu do latim até 1500 e pouco, até ser traduzido para o alemão, e do alemão vai para outros idiomas. Então, tradução dos escribas, isto nós sabemos, isso a metodologia de pesquisa científica atesta, comprova e verifica que não se sabe o que Deus falou literalmente para Jesus, porque se perdeu. Então nós muçulmanos, a princípio, nós acreditamos naquilo que Deus mandou para os profetas de Deus. Ao mesmo tempo que falamos isso, nós muçulmanos não negamos tudo que está na Bíblia nos livros anteriores. E também não podemos afirmar que aquilo que contém é 100%, nem 90%, nem 70% literalmente o que Deus disse. Portanto, nós acreditamos que Deus revelou, porém, escribas e traduções se perdeu o conteúdo. Portanto, Deus revelou o último dos livros para o último dos mensageiros, que nós chamamos de Alcorão. O Alcorão Sagrado, ele corrobora. Como é que eu vou saber, então, Sheikh, que aquela passagem bíblica é verdadeira ou não? É só usar o Alcorão como uma prova real, porque o Alcorão Sagrado, ele corrobora. Quando você vai encontrar aquela palavra corroborante, musaddiqan, ele afirma, ele confirma aquela informação da escritura anterior. E o Alcorão também é nasikh. O Alcorão também, ele abroga, ele revoga todas as revelações anteriores. Por isso, quando vier uma notícia, uma informação dos livros anteriores, que as pessoas consideram livros revelados por Deus, nós muçulmanos não negamos e nem afirmamos, mas botamos a prova real ao Alcorão, por ser a última das revelações. Então, o que é crer nos livros? É crer na Torá, no Evangelho,
nos Salmos, nas páginas de Abraão, nos mandamentos de Abraão e no Alcorão, que o Alcorão é o selo, é o último das mensagens de Deus para a humanidade. A mensagem de Jesus, filho de Maria, era só para os israelitas. A mensagem de Moisés não era para o mundo inteiro, era só para os israelitas. O Alcorão é mensagem para todas as pessoas. O Alcorão foi revelado no idioma árabe. Ele foi transmitido em árabe, como foi revelado, foi escrito em árabe, como foi revelado, e é memorizado como foi revelado, é transmitido como foi revelado. Vamos saber, então, o que é crer no Alcorão. O que constitui crer no Alcorão. Como o Alcorão foi compilado, como o Alcorão foi revelado, como que ele foi transmitido, como que ele foi compilado, como que ele foi levado de geração a geração, como que está classificado o Alcorão. Saberemos isto quando? Na próxima aula. E nós muçulmanos acreditamos em todos os livros revelados por Deus. Não negamos nenhum livro. Não rejeitamos. E nem acreditamos em uns e deixamos os outros. Acreditamos em toda a mensagem de Deus. Porém, aquilo que as pessoas escrevem e traduzem e dizem que dizem e desmentem a si mesmas, isto nós não acreditamos. Acreditamos em tudo aquilo que Deus revelou e não naquilo que as pessoas dizem ou forçam a barra para dizer que Deus disse e Deus não disse, porque Deus, ele é sapientíssimo, revelou seu último livro para toda a humanidade. E até o próximo encontro, a próxima aula. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.